uma proposta de arremate do que já foi dito e também das experiências das entidades em relação às convergências e também os pontos que estão divergindo das temáticas da reforma tributária. Para que a gente faça essa dinâmica, eu gostaria então de chamar a diretora-presidente da AFENG, a senhora Sara Félix. Para tornar essa análise ainda mais aprofundada, gostaria também de chamar o presidente do Sindifisco, o senhor Edson Mateus. E é com muita honra que nós também recebemos aqui no palco o subsecretário da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais, o senhor Oswaldo Scavazzi. A ideia de que, neste momento, então, a gente possa já fazer uma análise das palestras e dos painéis que foram apresentados neste primeiro dia do segundo Seminário Mineiro de Auditores Fiscais. Primeiro, as damas. Sara, deixo com você a palavra. Gente, boa tarde, né? Eu estive aqui, era manhã ainda, então ficamos agora com boa tarde. Foi muito rica esses debates foram muito ricos, as perguntas contribuíram para esse processo e tenham certeza que muitas dúvidas ainda virão. Quando eu participei aqui da abertura, juntamente com o Edinho e o doutor Gustavo, eu falei que a gente precisava sair daqui, pelo menos tentando fazer boas perguntas, porque as boas perguntas é que nos amadurecem. E muitas vezes o nível de informação está tão baixo que a gente não consegue construir nem mesmo as perguntas. E se a gente fizer boas perguntas, com certeza vamos construir. Um ponto que me chama a atenção, e aí, Raquel, será que a Raquel vai controlar um tempo? Eu vou tentar, eu não sei quando, eu tenho muita dificuldade com o tempo, viu, gente, quando eu estou falando. O que a gente percebe, e uma reflexão que a gente... O Rodrigo citou isso, o Rodrigo Espada, muito superficialmente, que nós, como categoria, os auditores fiscais dos fiscos municipal, estadual e federal, nós não temos condição, nós não temos o cabedal político para dizer as decisões do Estado. Então, pode ser que, em cada cabeça de muitos de nós tenhamos um modelo de reforma que seria o ideal, que seria o mais adequado. Mas quem decide isso é o parlamento, né? É o parlamento. E se é o parlamento que decide, o que nós podemos é, de algum modo, influenciar. O processo legislativo, ele não é um processo simples, é um processo complexo. O Ricardo, com certeza, viveu essa dificuldade, e eu estou falando não como entidade do fisco, ali por meio do Concefaz, com proposições muito importantes para os estados, mas precisa ter estratégias. Estratégias até na forma de propor algumas medidas. Para vocês terem ideia, algumas questões conseguiram ser viabilizadas por conta de preocupações dos fiscos na reforma aprovada na PEC 45 na Câmara de Deputados. E agora, no Senado, para a gente fazer isso, a gente tem que ter cuidado, porque, a depender de como nós fizermos alguma emenda, nós atrapalhamos até aquilo de bom que foi aprovado. Então, não podemos ser inocentes de achar, eu acho que se mexer naquele artigo e mudar uma palavra por outra, uma vírgula de lugar, acho que fica uma entonação mais adequada, tira dúvidas, a gente pode perder até aquilo que conquistou. Então, isso não é um processo simples, é um processo complexo.
E eu estive lá no Senado na quarta-feira, dia 13, eu estive no Senado. E, felizmente, nós recebemos uma orientação política sobre como encaminhar as nossas questões, mas a gente percebe que o Senado está altamente refratário a receber emendas. Não está um processo simples. Aqui de Minas, nós não temos nenhum senador que seja membro da Comissão de Constituição e Justiça, que seria o caminho mais fácil para a gente encaminhar alguma questão. Mas, felizmente, nós fomos recebidos pelo Rodrigo Pacheco, e, inclusive, a equipe técnica dele nos ajudou, nos orientou, e um dos pontos que ele traz é o seguinte: aí nós começamos a falar os problemas, e o pessoal, quando percebe, porque o Senado é a casa da federação, é a casa dos estados, consegue sentir melhor a dor dos estados, enquanto a Câmara é representante do povo. Quando a gente começa a falar dos problemas, isso precisa ser resolvido, e isso é um processo muito complexo. Felizmente, nós conseguimos chegar até a assessoria do Eduardo Braga, que não está querendo receber ninguém. E até eles têm razão, porque saiu uma lista de benefícios lá na reforma aprovada pela Câmara. Vocês imaginam, auditor fiscal, não tem dúvida disso, a fila que está lá de setores querendo também alguma coisa. Né? Se eu fosse dos setores, eu está lá, o setor X tem, eu preciso de alguma coisa. Então, eles estão muito refratários. E a gente conseguiu, pelo menos, encaminhar essas questões com a assessoria do senador Eduardo Braga, que já foi governador, então poderia ter essa sensibilidade, e a Casa da Federação, conseguimos, pelo menos, indicar quais são as nossas preocupações. E aí nós já tiramos algumas, porque tivemos que eleger prioridades. No âmbito da FEBRAFIT, a gente já fez, o Marco está ali, a Papá estão aqui, que são vice-presidentes da FEBRAFIT, a gente já tinha eleito 4 pontos de prioridades. Quando nós chegamos no Senado, nós falamos, epa, agora nós já vamos ter que cercar. Somos uma entidade, né, de categoria de auditores fiscais, então a gente tinha que ver aquilo que cuidava mais das administrações tributárias. Então, não é um processo simples, não adianta a gente achar, mas então vocês tinham que encaminhar uma emenda para fazer isso, não é assim. É claro que a gente precisa participar do processo, encaminhar por meio das nossas entidades, principalmente das nacionais, FEBRAFIT e FENAFISCO, e as discussões até não divergem muito as preocupações. Pode ser que aqui nós vimos algumas divergências, e a divergência é muito boa, foi propositalmente que a gente trouxe pessoas com pensamentos diferentes, porque a gente pensa que na divergência é que a gente cresce, né? Mas é importante, algumas podem ter respostas, outras não, mas o Rony deve estar ali e saber que a gente tem muitas perguntas, né, Rony? Muitas perguntas. Mas o que a gente está percebendo, o Luiz citou isso, é que não está faltando esforços dos auditores que estão trabalhando conjuntamente, auditores tanto do fisco estadual, municipal e federal. E meu testemunho aqui é desse esforço. Nós tivemos na FEBRAFIT, a FEBRAFIT tem uma comissão técnica, até o Tolstói, que é da Bahia, que integra a comissão, e a gente está lá também, o Geraldo Datas, o Geraldo Werneck, tem algum Marco Couto, tem alguns mineiros que estão lá, e a gente recebeu uma solução apontada pela FENAFIM. Foi FENAFIM, Fernando? Acho que foi, é o Fábio Macedo, acho que é FENAFIM. E que resolve uma das principais preocupações que o Rodrigo falou aqui do Free Rider. E essa construção está sendo feita com a participação do fisco municipal e do fisco estadual. E aí a gente vê alguma integração acontecendo. Então, não adianta a gente espernear, né, Oswaldo? Não, nós vamos ter que trilhar os caminhos para fazer essas modificações. O que não está faltando agora é esforço das nossas entidades,
no sentido de identificar os principais pontos de aperfeiçoamento, as principais preocupações para tentar encaminhar. Estamos tentando, o esforço está grande, mas a forma como está refratária, no dia que eu estava lá, o Rony estava falando no Senado, apanhando até dizer chega, mas ele conseguiu se sair muito bem, estava ele e o Manuel Júnior, e assim, foi uma participação brilhante dos auditores fiscais lá. Eu fiquei muito orgulhosa de ter 2 auditores fiscais lá, dando respostas tão adequadas e respeitosas para os senadores, que saíram de lá, no meu sentir, muito convencidos de que a melhoria sim, mas que o modelo deve seguir. Foi essa a visão. Nesse sentido, só para dar continuidade ao trabalho das entidades, lá na FENAFISCO também foi criado um GT da reforma tributária, um grupo de trabalho da reforma tributária. E até o Fernando Matos, que é diretor de científico, faz parte lá. Então, lá, quando eles começaram, logo que iniciou o trabalho, estava todo mundo meio assim, até que um termo que eu ouvi ali no café agora. A gente tivemos no Ministério da Fazenda, o Manuel Júnior levou a gente lá para conversar com a API, mas no dia não deu, porque quando nós chegamos lá tinha uma fila de deputado. Então, conversamos com o Manuel Júnior, ele nos atendeu muito bem, conversamos e tudo. Mas o que acontece? Então, a gente estava ouvindo aquele discurso que alguém me falou do café, aquele discurso meio romântico, que vinha do pessoal, do API, tudo, que era aquela coisa que estava tudo bem, que o negócio estava caminhando, que era mais ou menos aquilo. Aí nós falamos, começaram, principalmente o grupo de trabalho, começou a fazer o levantamento, um estudo mais aprofundado. Principalmente um menino lá do Piauí, muito estudioso, o Bruno, não falo menino porque é mais novo, né? Nós também já não somos meninos mais. Mas o Bruno fez um estudo lá mais aprofundado, ele colocou ponto a ponto, e colocou tipo aquele estudo comparativo que os livros fazem hoje em dia. Pegou cada artigo e falou, o perigo desse aqui é esse. Então, aquilo meio que foi abrindo os olhos da gente lá na FENAFISCO. E fomos falando, gente, espera aí, tem algo a mais aqui. Então, fomos aprofundando aquele estudo, fomos aprofundando e fomos observando. E aí, alguns desses pontos, quem trouxe agora foi o Renê. Então, o Renê, assim, uma até das intenções do seminário e tudo, a palestra do Renê até conseguiu, que é o que eu falei no início, dar uma acordada no pessoal sobre a reforma tributária. Que o pessoal agora lá no café, muita gente já me abordou. Nossa, Edinho, mas isso aqui, como é que nós vamos ficar? Como é que vai ser o futuro da gente? O conselho vai acabar? O conselho de contribuinte vai acabar? Como é que vai ser? Então, algumas coisas, hoje, agora, elas não têm resposta. A gente não sabe até qual reforma que vai sair do Congresso, né, do Senado. E depois ela, com essas alterações, igual eu falei inicialmente, ela vai voltar para a Câmara. Então, nas duas casas legislativas, tem pressão, gente. É fila de deputado, é fila do pessoal de agronegócio e tudo. É igual eu falei com vocês, nessa conversa que nós tivemos lá com a API, com o Manuel Júnior, depois a API chegou no final, nessa conversa que nós tivemos, eles falaram para a gente assim, Edinho, nós estamos preparando esta reforma tributária. Essa vai para o Congresso. Agora, qual que vai sair, nós não sabemos. Então, a mesma coisa agora. Foi aprovada na Câmara essa reforma tributária que praticamente todos aqui têm conhecimento. Está no Senado lá, eles estão bem refratários, igual a Sara comentou. Pode ser que a gente não consiga alguma coisa, mas pode ser que um setor, que todo mundo sabe que vários setores no Brasil têm uma força muito maior que a gente, claro, são setores industriais e tudo, pode ser que eles consigam enfiar emendas que nós não vamos conseguir, e pode ser que altere. Um exemplo mesmo foi uma das perguntas que foi feita agora sobre o agronegócio. A primeira versão que foi para a Câmara não tinha aquela questão do agronegócio. Isso foi enfiado lá pela bancada. Então, lá tem diversas bancadas lá. E, infelizmente, a gente ainda não tem a bancada do auditor fiscal no Congresso. Entendeu? Então,
Ainda não temos. Vamos, se Deus quiser, vamos conseguir ir com algum político nosso. Então, é muito difícil tratar isso lá. Vocês não imaginam a luta que é da gente lá. Para vocês verem. Agora, igual, por exemplo, alguns questionamentos operacionais, até que o pessoal me fez ali. Eu falo algumas coisas, o Luiz até colocou aqui, algumas coisas o sistema, tudo bem, vai resolver. Eu acho que até muitas delas, um sistema bem feito, bem integrado, vai conseguir resolver. Outras não. Outras a gente vai ter que se readaptar. A gente estava brincando aí, nós vamos ter que voltar para o jardim de infância. Quando de implantada essa reforma tributária. Nós vamos ter que começar lá do zero. É uma coisa que, assim... Então, foi bom que deu uma sacudida também na classe, eu senti isso, para o pessoal ver que não está caminhando tão tranquilamente assim, não. Aí vocês me perguntam, mas o que vai mudar? Não sei. Se vocês perguntarem para qualquer um o que vai mudar, como vai ser, eu acho que ninguém tem explicação para isso aqui agora. Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento. Eu acho que tem que, igual eu falei, quem puder ajudar, a gente fica lá na luta, lá em Brasília, às vezes andando, batendo, gastando sola de sapato lá, vamos atrás, às vezes conseguimos marcar reunião, às vezes não, mas a batalha tanto da FEBRAFIT quanto da FENAFISCO, ela é intensa e a gente sempre está tentando, tá, gente? A gente marca, é um amigo, às vezes, igual, por exemplo, às vezes eu sempre falo isso, às vezes um auditor tem, às vezes um deputado federal, às vezes, quem sabe, até um senador, que seja de outro estado, que tem um tipo de amizade, fala com a gente de repente vai nele, mas de um em um, às vezes a gente vai conseguindo convencer. O ideal, igual a gente estava comentando ali, a senhora falou, o ideal era chegar no relator. Vamos conseguir? Não. Aí eu perguntava, por quê? O relator fechou as portas, o relator está fechado. Quem aqui, se estivesse no lugar dele, não faria a mesma coisa? Ou então ficaria recebendo agronegócio, indústria de automóvel, e auditor fiscal, e recebendo todo mundo, toda hora. É complicado mesmo a situação. Então, ele optou por isso. Ele optou por fechar as portas e vamos ver o que dá. Então, mas mesmo assim, nós estamos tentando lá. É igual a senhora falou, a gente planejamos, redigimos lá, a FEBRAFIT fez isso, a FENAFISCO fez isso também. Fizemos lá algumas emendas, mas você chega lá com 5 emendas praticamente. Eles, às vezes, chegam assim, na cara de pau, 5 não dá, escolhe uma. Então, é complicado. O processo legislativo, a luta lá é bem complicada e bem complicada. Né? Você quer falar alguma coisa, Oswaldo? Obrigado, Edinho. Boa tarde a todos. Sara, respondendo a sua provocação, a reforma sai. Tem 20 anos que eu trabalho com reforma tributária, desde do tempo que eu era técnico na SAIF, eu, Leônidas, Flávio Lima, Ricardo, a gente vem trabalhando, fazendo conta de reforma. Reforma vai e vem, o tema entra, sai, mas dessa vez todos nós podemos ter uma certeza, a reforma vai sair. Ela vai demorar mais 1 mês, 2 meses, mas esse ano certamente o Senado vai entregar a reforma, com um pouco mais de discussão, né, do que houve na Câmara. E nós aqui em Minas Gerais, como governo, né, a gente vem fazendo um trabalho bastante forte, atuando. Desde 2019, quando começou essa gestão, né, que continua, a gente vem trabalhando no ambiente de Concefaz, no ambiente de Confaz. Ricardo Oliveira tem uma atuação muito forte na COTEP, né, tentando construir o melhor caminho de propostas, né? Mas como todos aqui ouviram aqui hoje nas palestras, a participação das propostas dos estados na votação na Câmara, né, foi praticamente ignorada. Nós não tivemos nenhuma voz ativa quase. O Luiz Dias participa com a gente. A nosso poder de interferência no texto, no que havia ali para votar na Câmara, foi ínfima, a não ser uma pequena participação, né, de governador, ali no final, ali falando na parte do Conselho Federativo. Fora isso, nós não tivemos grande capacidade. E olha que a gente deve, Sara e Edinho, lembrar que pela primeira vez, né, nós tivemos um consenso no Concefaz. O Concefaz tirou uma carta assinada por todos os governadores, todos os secretários, todos os governadores apoiando a reforma. Por que está todo mundo apoiando a reforma? Porque eu acho que já é um consenso que o ICMS está moribundo, né? Isso, o ICMS está moribundo, ele já
vem sofrendo uma reforma há muito tempo, uma reforma no judiciário. A gente está vendo as decisões que vem minando, né, o ICMS. Minas Gerais recebeu semana passada, né, Ricardo, mais uma ADIM que fere de morte aí vários artigos nossos, que nós damos um ganho concorrencial para produtos mineiros aí, mais notadamente da cesta básica, as leis, a DC 49 e, dentre outras, várias decisões que o Supremo vem tomando e outros níveis. Então, isso, nós precisamos ter essa consciência. Por exemplo, o Legislativo, já foi dito aqui hoje, Lei Complementar 192, 194, feriu de morte lá o federalismo, nós tivemos que engolir. Nós fomos feridos, Minas Gerais, eu não sei se todo mundo tem noção, nós perdemos para este ano, com a Lei Complementar 192 e 194, nós estamos falando de R$ 1 bilhão por mês. Com o acordo que foi feito lá no Supremo, a gente trouxe de novo para a base de cálculo da energia elétrica, nós mexemos lá, trouxemos a TUS de Tuxo, nós trouxemos de volta para a base de cálculo, conseguimos mexer um pouco ali naquela questão da essencialidade da gasolina, isso tudo nos deu um alento. Então, hoje, Minas Gerais perde 500 milhões por mês após essa retomada aí de algum campo de incidência do ICMS para nós. Bom, isso tudo leva a gente a entender que não temos outro caminho. Não adianta a gente ficar navegando contra a reforma. A reforma vai sair, a gente precisa trabalhar com a reforma. Nisso eu entro agora na esfera do seminário de hoje. O seminário de hoje nos deu uma visão muito interessante. Nós tivemos aqui uma visão de secretários, né, de Estado. Nós temos secretário de Minas Gerais, o nosso governador, ele é apoiador da reforma, né? Minas Gerais está caminhando com apoio à reforma. Então, o secretário Luiz Cláudio, ele tem uma atuação forte lá no CONFAS, de atuante, fazendo uma gestão, ligando os pontos ali frágeis. Então, a gente ouviu a palavra deles, foi muito interessante. Ouvimos o Bernardo Api com a visão de governo, né? De quem está trabalhando, respirando reforma, desde lá do CECI, antes dele voltar para o governo, agora na gestão atual do governo federal. Então, ele é um profundo conhecedor do tema reforma. Mas a gente tem que lançar, claro, essa visão que foi feita aqui, muito interessante. Depois nós ouvimos o secretário René, que trouxe uma visão diferente, né? Como ele falou também, não adianta resistir. A reforma, ele está ali, a espinha dorsal vai sair, está ali. Mas nós precisamos atuar, nós precisamos melhorar o que está ali para atender os estados. A gente precisa ser forte, né, nesse momento e tentar trabalhar para responder aquelas questões que foram trazidas ali. Nesse sentido, por exemplo, nós lá, o Ricardo Oliveira está aqui trabalhando lá no GT de reforma tributária, o 47, e ele vem com os estados construindo uma série de emendas, né, Ricardo? Porque o Concefaz vai tentar atuar. Mas a Sara foi muito feliz na fala dela. Terá que ser uma coisa muito cirúrgica. Muito cirúrgica. E mesmo assim a gente não sabe até que ponto que isso será, né, Ricardo, Luiz Dias, o Peterson está ali. Então, assim, a gente vai ter que ser muito cirúrgico, porque o Senado, não sei se todo mundo acompanhou a audiência pública que teve há uma semana, você participou, né? Tem uma semana pouco. Os senadores têm visões muito variadas ali em cima do Conselho Federativo, as questões ali do tributo, como é que vai ser, a divisão de responsabilidades. Então, os senadores eles estão trabalhando ali, tem visões muito diferentes. Então, eu acho assim, a provocação que o Luiz Dias fez aqui hoje na palestra, eu acho muito importante. Todos devem embarcar na reforma e entender, ler, discutir, formar uma visão crítica. Isso até não é difícil para nós, auditores fiscais. O auditor fiscal, por natureza, já é uma pessoa questionadora, né? Então, o auditor fiscal é um público excelente para fazer análise. Já é da nossa natureza. Então, está na hora de entrar e embarcar no texto, entender a reforma, discutir e trazer para nós, para as entidades, para que a gente possa mesmo tentar influenciar no texto, que isso nós vamos
vamos conviver, nós não, né? Não só nós, até os nossos netos aí, porque a transição, vocês ouviram aqui hoje, todo mundo aqui não tinha tido contato com o texto, a transição ela é de agora para 50 anos. Então, isso vai influenciar as nossas vidas para próximas 2 gerações, pelo menos, para ter uma reforma aí do ICMS para o IBS, que é o tributo que nós vamos conviver, né? Então, vamos trabalhar, vamos conversar, e Sara, parabenizo de novo, Sara, Edinho, porque o seminário está sendo assim, de grande valia, eu acredito, para todo mundo, a gente lançar à luz esse tema tão importante para todos nós. Se tivesse sido combinado, não teria sido tão perfeito. Parabéns, estão muito afinados. Mas antes da gente dar sequência à nossa programação, eu gostaria de ouvir dos 3 as preocupações em relação, principalmente ao que foi dito hoje na parte da manhã. Afinal de contas, a gente tem um conselho, muito foi dito, a gente ficou com muitas reflexões no ar. Eu gostaria da opinião de todos os presentes nesta mesa. Não, são tantas. Deixa eu eleger prioridades. Bom, é interessante que quando a gente fica arredio, né, assustado com essas mudanças, mas nessa audiência pública do dia 13, os senadores estavam preocupados com o papel do Senado. Nós estamos aqui discutindo o auditor fiscal municipal, o auditor federal da União. Eles estavam preocupados com o papel do Senado. Inclusive, o nome Conselho Federativo virou uma ameaça. E, assim, até que eles entenderam o que efetivamente era esse tal conselho, qual que era o propósito, e aí já até chegando a uma conclusão que não foi muito feliz no nome, que o nome podia ser um outro, eles até estavam arranjando um outro nome lá para o Conselho Federativo. Então, todo mundo assustado. É ambiente de mudança, né, gente? Ambiente de mudança é isso. Mas o ponto, tem alguns pontos. Eu sou uma pessoa que trabalhou 23 anos na SUTEI. Vocês, muitos que me conhecem, sabem disso. E eu fico pensando nesse formato, né, de fazenda que existe hoje e que pode ser muito modificado, né? Essa é uma das discussões e uma das preocupações. Estamos recebendo aqui o pessoal do Prêmio Nacional do Prêmio de Educação Fiscal, os classificados para o Prêmio Nacional. Vocês vão ver pessoas chegando, tá? Então, a questão do contencioso, a gente fica já pensando no nosso Conselho de Contribuintes, que é o modelo, né, é o melhor do país. Pensando nos nossos modelos de fiscalização, a gente não quer ter retrocesso. Fiquei feliz, Luiz Dias, que você citou os modelos de Minas, porque eu também acho que são modelos inspiradores de modelo de fiscalização que podem atuar nos estados. Então, a gente fica preocupado como que vai ser feita a fiscalização. Lembra que o pessoal falou assim, será que a Martins, quem vai fiscalizar o fiscal de Minas? A Martins deve entregar a mercadoria no país inteiro, 5.000 e tantos municípios. Será que vai ser o fiscal de Minas? Que interesse vai ter esse fiscal de Minas ou a administração tributária mineira de investir para um profissional deixar de tratar outras questões para, eventualmente, tratar uma empresa que a maioria dos seus produtos não fica em Minas pelo porte que tem, né? A gente está citando aqui somente um exemplo, um nome de empresa, só para ficar claro para nós que somos mineiros e conhecemos a empresa. E nós recebemos muitas mercadorias do Estado de São Paulo. Quem vai fiscalizar essas empresas? São Paulo é um dos grandes fornecedores do país. Seria o Estado de São Paulo? E aí vou um pouco mais. Numa determinada atividade cuja empresa esteja aqui em Belo Horizonte, quem vai fiscalizar? É a Subsecretaria da Receita do município ou a Subsecretaria da Receita do Estado? Isso para citar algumas preocupações, entre muitas outras, mas eu nem vou citar as outras porque o Rodrigo já trouxe, porque elas são fundamentais e porque elas envolvem
mexidas no texto constitucional. Essas que eu estou trazendo, elas vão impactar na lei complementar. Por isso que essa conversa nossa aqui não é uma conversa que acaba agora. Ela é uma conversa que vai se prolongar por bastante tempo, porque nós vamos ter que discutir esses detalhes na lei complementar. Claro que esses assuntos estão sendo encaminhados, estão sendo discutidos, porque você precisa de ter soluções já para apresentar para as discussões, mas certamente são preocupações que a gente carrega. Sempre, né, acho que desde o início a preocupação maior, pelo menos não só da minha parte, das entidades também, claro, é a atribuição do auditor fiscal, né? Ficava aquela coisa, antes quando ventilava-se a ideia de um imposto único, né, os 3 impostos, todo mundo questionava, mas espera aí, quem vai fiscalizar o quê? Quem vai fazer o quê? O federal vai mandar na gente, não sei quem vai mandar na gente. Aí veio a ideia aí do dual. Então, ali meio que o pessoal da Receita Federal já se descolou. Então, agora, a grande preocupação da atribuição. Igual a Sara colocou muito bem aí. Vamos lá para... Tudo bem, os auditores fiscais da Receita de Minas vão fiscalizar junto com os auditores fiscais, por exemplo, de Belo Horizonte, de São Paulo. Tudo bem. Agora, nada contra, por exemplo, Curvelo, onde que meu irmão trabalhou. Curvelo, nem sei se tem fiscal de rendas. Tem cidades aí que tem fiscal só de posturas, que é aquele fiscal que fiscaliza a placa na rua, fiscaliza o ISS, fiscaliza animal morto no meio da rua. Então, quer dizer, dependendo da cidade, como é que vai ser tratado essa fiscalização, essa coisa. A questão do contencioso também sempre foi uma preocupação nossa. Como é que vai ser essa questão, gente? Foi falado aqui hoje de uma legislação única, como é que fala, de decisões únicas e tal. É uma coisa muito difícil. Concordo, a transição vai ser longa. Mas, e a partir do momento que já for cobrado, que vão ser cobrados, às vezes, os 3 impostos que foram colocados aqui, como é que vai ser isso? Vai surgir contencioso? Vai. Igual o pessoal estava falando, essa reforma tributária não vai acabar com a sonegação fiscal. Claro que não, e tomara que não, porque nós combatemos essa sonegação fiscal. Então, isso não vai, eu acho que não vai acabar. Vamos continuar tendo litigiosos, vamos ter contenciosos, vamos continuar tendo. Nós vamos ter que ver como é que vai ser essa questão não só do contencioso, igual foi falado aqui hoje também, lançamento. Como é que vai ser essa questão do lançamento, gente? Igual eu falei, vai ser no destino, o René colocou bem, às vezes não é no destino, vai ter uma classe que a distribuição ali no final vai ser feita no destino, mas já a distribuição já pelo tal Conselho Federativo, que muitos temem o Conselho Federativo, e realmente, igual eu falei, tem muita coisa ali que não está bem explicada, e a gente tem que ter muito cuidado, temos que estar muito atentos, gente. Porque do jeito que está exposto, alguém expôs aqui hoje, acabou o Conselho de Contribuintes, não é a partir de amanhã, gente, é a partir de um longo prazo. Mas teve gente que mas como é que vai ser essa questão? Então, assim, desde o início, a grande preocupação minha, não só minha, mas das entidades, a FENG, Sindifisco, até do próprio pessoal, do Oswaldo e tudo, a gente sempre conversava, era essa questão de atribuição do fiscal. E a própria FENAFISC, FEBRAFIT, também vem batendo nisso lá. As emendas que a gente faz são praticamente todas nesse sentido. O pessoal me pergunta, nós temos que ter uma garantia jurídica. Não, segurança jurídica. Não sei como é que nós vamos conseguir isso, não sei como é que é o momento de se fazer isso. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, gente. Bom, a Raquel disse que a gente tem que falar um ponto. Eu vou falar 3. Eu tenho 2 preocupações e uma inquietação. No campo das preocupações, né, primeiro eu tenho uma preocupação no sentido de funcionamento do Conselho Federativo. Porque a gente sabe que nós teremos lá 54 votantes, né? Todo mundo já entendeu que serão os representantes dos estados, os 27 e 27 representantes dos municípios. Como que isso vai funcionar? Como que vai ser o quórum de votação? A gente sabe do jeito que saiu da Câmara,
E no Senado, certamente, isso já é matéria. Na audiência pública, foi um dos temas muito discutidos, foi como que vai funcionar o Conselho Federativo. Nós sabemos que na Câmara a gente teve uma votação em camadas, que privilegia o critério populacional. Certamente isso já está em discussão lá no Senado. Então, eu tenho uma preocupação como que isso vai funcionar, porque a gente não tem essas respostas ainda. E quem participa de CONFAS sabe que existem dificuldades mesmo. Nós temos um país continental, né, gigantesco, que tem peculiaridades das mais diversas em cada estado. Então, como que a gente vai colocar de pé 27 estados, 5.500 municípios representados por 27 representantes? Então, isso tudo são respostas que virão, né? Então, a gente tem uma preocupação como que isso vai ficar. E isso é importante. A segunda preocupação minha, Edinho foi aqui em cima, né? São preocupações inerentes a todos nós. Como que vai funcionar, né, o modelo de fiscalização? Nós teremos 2 sujeitos ativos para uma obrigação tributária e vamos ter que responder como que isso vai funcionar. E hoje, vários dos palestrantes, o Rodrigo Espada trouxe essa questão. Podemos ter, eu tenho certeza que a gente vai chegar a uma resposta para isso. A gente vai chegar a termo e vamos conseguir colocar isso funcionando, né? Porque nós todos somos experts em dar respostas, todo mundo é preparado, os fiscos são muito preparados, mas é uma questão central nesse modelo, porque é uma coisa nova, né? A gente precisa enfrentar e responder como é que vai funcionar. E eu já perguntei isso para todo mundo que eu encontro. Em Brasília, aqui, sento lá no ENCAT, pergunto, vou no CONFAS, eu pergunto, encontro com o Júnior, eu pergunto. Então, essa questão está bem, assim, ainda pouco definida. E, por fim, a minha inquietação, eu sei que isso aí vai dar certo, que a gente, né, Luiz Dias, a gente está lá no ENCAT, né, colocar de pé o modelo operacional, mas é só inquietação mesmo, que eu sei que isso vai sair, porque a gente já tem um dos sistemas mais informatizados do mundo aí, na apuração, nas notas dos documentos eletrônicos, o nosso sistema bancário é excelente, então isso vai sair, o Luiz Dias já falou disso aqui bastante, o modelo operacional já está sendo discutido, então esse aí é só inquietação, porque a gente quer mostrar ele logo, que a gente quer que ele saia logo, né? Para que a gente possa testar o modelo, que ele funcione. Então, são essas 3, assim, resumindo muito aqui, essa espinha dorsal, são esses pontos que eu gostaria de trazer aqui para todos. Obrigado. Excelente, obrigada.